Olá pessoal, vamos para mais um bate-papo delícia onde vocês fizeram as perguntas e a gente está aqui agora para responder. Selecionamos 5 das mais perguntadas e aí vamos responder com todo carinho para você agora. Então vamos lá. A primeira pergunta que fizeram para a gente eu achei bastante interessante. Posso usar liquidificador para fazer o café cremoso? Pois é, a gente sabe que quando a gente está se tratando da culinária em geral, não só na confeitaria, instrumentos diferentes dão resultados diferentes na hora da receita. Por exemplo, o liquidificador, ele possui aquelas hélices, aquelas lâminas, que tem a função de quebrar as moléculas dos alimentos, que naquela receita não vai dar certo, porque o que a gente precisa é emulsificar, é aerar aquela mistura. E quando a gente utiliza o liquidificador, ele vai apenas misturar, então não vai dar para fazer aquele efeito tipo um chantilly, como fica o nosso café. E a batedeira faz exatamente isso, certo? Kelly, posso usar o mix? O mix, ele realmente, devido ao design dele, por mais que ele tenha lâmina, você consegue incorporar ar dentro da mistura. Só que imagina aí, o mix é uma hélice que faz um resultado como esse, mas em pequenas porções. Como a gente fez o nosso café cremoso, é uma porção considerável, haja tempo para você fazer, bater porções a porções, né? Então, só a batedeira mesmo, ok? A segunda pergunta foi: fiz cookies e eles não ficaram crocantes. Por quê? Realmente, pessoal, o nosso cookies não é para ficar crocante, é para ficar úmido dentro. O que é a umidade que a gente buscou ali? É o chocolate derretido. Então, a massa do cookies não vai ficar crocante porque tem muito chocolate ali dentro. Então, não te preocupa se você fez direitinho, tá bom? A outra pergunta também sobre cookies. Posso colocar outra coisa no cookies ao invés do chocolate? Pode demais! Pode colocar o que você desejar. Inclusive, dependendo do que você colocar, tipo uma oleaginosa, uva passas, pode ser até amêndoas em lâminas. O cookies, como não vai ter aquela umidade dentro, você talvez obtenha um cookies mais crocante, que é exatamente talvez o que a outra pessoa queria, né? Mas eu particularmente gosto quando quebra aquele cookies que tem aquele chocolate, delícia. Mas assim, vai da imaginação e do gosto de vocês, viu? Cookies aceita demais. Outra pergunta: posso fazer a sobremesa de morango de outro sabor? Sim, você pode fazer outro sabor. A que a gente usou, só relembrando para quem não tá sabendo qual é aquela sobremesa que a gente usou iogurte de morango e depois colocou em cima, né, da sobremesa aquela calda de morango feita com batido morango in natura com açúcar. Aquela sobremesa, se você gosta de qualquer iogurte, por exemplo, o de pêssego, você pode pegar o iogurte de pêssego e fazer igualzinho. Só um detalhe: quando você for fazer a calda, né, que é aquela que você vai colocar em cima, o pêssego já é uma fruta que é muito docinha. Então não precisa você adicionar açúcar como a gente fez com o morango, certo? Aí vai na mesma coisa, a ameixa não precisa do açúcar. Para você deixar aquela calda mais consistentezinha para colocar ali em cima da sobremesa, você pode acrescer um pouquinho de água
ou até mesmo a calda da própria fruta. Quando vem a ameixa, né? Pega um pouquinho na calda, coloca, bate no liquidificador, no mix e vai vendo qual a consistência que você quer chegar, tá bom? Algumas frutas não adicionam açúcar, outras já são tão docinhas que não precisa, né? Então vamos lá, a próxima. Dessa vez foi uma confeiteira que perguntou. Ela disse assim: posso usar a receita de chocolate cremoso para cobrir bolo fofo, tipo vulcão? Pode demais! Essa receita do chocolate cremoso, ela fica no primeiro ponto que eu falei, que era aquele chocolate quente, bem fininho, que pingava da colher, tipo fio. Aquele ponto ali é excelente para um bolo vulcão. Imagina aí como é que não fica, né? Aquela receita ali já é deliciosa, e um bolo bem fofinho, deve ficar uma delícia mesmo. Uma outra coisa que eu posso indicar para essa receita de vocês usarem é fazer fundir com ela. Ela é ótima porque, assim, não sei se vocês já tentaram fazer fundir, que quando você tá lá comendo, o fogo ele às vezes se apaga, aí fica o chocolate querendo se cristalizar. E aí você lá vai ter que acender de novo, mexer, não sei o que. Essa receita não, ela vai ficar sempre com aquela consistênciazinha molinha, depende do ponto, viu? É só não deixar muito ponto lá no fogo. Mas aquele primeiro ponto que a gente tá falando, você pode cobrir o bolo e fazer também o seu fundir. Aí você vai só se deliciar, porque ela é tudo de bom, né? Se você não fez, faça, tá perdendo. É isso então, pessoal, respondidas as 5 questões. Se por acaso vocês quiserem saber mais alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, pode passar uma mensagem pra gente ou no próprio YouTube ou no Instagram, a gente vai responder com todo carinho pra vocês, tá bom? Beijo grande, até mais!